Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de PHP. E nesta aula nós vamos estudar o envio de dados através de formulários HTML. A forma mais comum para o envio de dados é através do uso de formulários HTML. Nós temos que um formulário é construído através do uso da tag form, e nesta é definido o script para onde o formulário deve ser enviado. No caso, nós fazemos isso através do atributo action e também o método em que as informações deverão ser submetidas. No caso, nós temos que definir se o formulário será enviado através do método get ou então do método post, e nós fazemos isso através do atributo método da tag form. Aqui nós temos a definição mínima do uso de uma tag form. E então, para nós trabalharmos com o formulário, basta nós abrirmos e fecharmos uma tag form. Logo, para nós definirmos o método em que esse formulário será enviado, nós temos que definir o atributo método, ou seja, a tag form possui um atributo método e neste nós temos que definir se esse formulário será enviado através do método get ou então através do método post. E então, aqui nós temos um exemplo em que nós estamos definindo que esse formulário será enviado através do método get. Nós já trabalhamos algumas vezes com essa definição. Ou seja, nós definimos o formulário e então nós definimos qual é o método de envio. E então, todas as vezes que nós não definimos o atributo action, nós temos que, quando submetido esse formulário, o mesmo enviará os seus dados para si mesmo. Ou seja, se o nome desse arquivo for script.php, nós temos que, quando esse formulário for enviado, o mesmo enviará para script.php. Porém, se nós definimos o atributo action, nós conseguimos definir para onde esse formulário será enviado. Ou seja, nós definimos a action do mesmo. Através da action, nós podemos passar toda a URL ou então passar somente uma parte da URL. Aqui nós temos uma declaração base para o envio de formulários. E então, nós definimos qual será a action e também nós definimos qual será o método de envio. Logo, nós temos que todos os campos que nós definimos aqui dentro desse formulário, ou seja, todos os inputs, serão passados como parâmetros através da URL. Porém, como nós iremos estudar, nós também podemos enviar esse formulário através do método post. Agora nós vamos definir um formulário HTML para que nós possamos estudar tanto o envio do método get, como também o envio do método post. E então, nós vamos definir um simples formulário para que nós possamos estudar o envio através do método get e também para que nós possamos estudar o envio através do método post. E então, para nós realizarmos nosso estudo, nós vamos criar 3 arquivos. E então, eu vou definir a pasta estudo como sendo a pasta onde nós vamos criar os arquivos para esse estudo. E então, vamos criar um novo arquivo, vamos em new, php file e vamos chamar esse arquivo de formulário.php. Pressionamos enter e o mesmo foi criado aqui. Agora, vamos criar um outro arquivo PHP e vamos chamar esse de método get.php. Pressionamos enter e nosso arquivo foi criado e por fim vamos criar um terceiro arquivo chamado de método post. Então, vamos colar aqui método post. Então, esses 3 arquivos que nós vamos utilizar nessa aula: o arquivo formulário.php, método get.php e método post.php. Inicialmente, vamos codificar o nosso formulário. E então, vou pressionar Alt 1 2 vezes para minimizar essa view. Aqui vamos colocar uma descrição, formulário HTML. Vamos fechar a nossa tag PHP e então vamos definir um formulário HTML. Eu colei aqui o boilerplate de um arquivo HTML, ou seja, aqui nós temos a estrutura mínima de todo documento. E então vamos ir aqui dentro de body e vamos definir o nosso formulário HTML. Então nós queremos um formulário, vamos definir a action no primeiro momento como uma sequilha e então nós já podemos definir os elementos que estarão contidos dentro do nosso formulário. Então vamos lá. Inicialmente vamos definir uma tag field set. Nós estamos utilizando essas tags para dizer que nós vamos definir um conjunto de campos. Então vamos colocar uma legenda, vamos definir essa legenda como formulário HTML. Feito isso, vamos definir um parágrafo e então vamos definir um campo. O tipo desse campo será um texto. Vamos definir o atributo name como sendo o nome. É importante nós lembrarmos que o atributo name será utilizado como a chave para o envio dos dados. E então, para o script PHP, nós temos que o atributo name é importante. Já para nós trabalharmos com JavaScript, nós temos que o atributo ID é o que é importante. E então, vamos definir o ID como sendo igual a nome também. Vamos ir aqui acima, vamos definir um label. Esse label vai estar associado ao nosso input nome. Vamos colocar nome 2 pontos. E então, nós vinculamos um label ao campo de entrada nome. Feito isso, vamos ir aqui abaixo e vamos definir o próximo campo de entrada. Então, vamos colocar um outro parágrafo. Vamos definir que esse campo será o campo para entrada de e-mail. Então, o nome dele será e-mail. Feito isso, vamos definir o nome como sendo igual a e-mail e o ID vamos definir como sendo igual a e-mail. Feito isso, vamos definir um label para o mesmo
vamos vincular esse label ao nosso input de nome e-mail e vamos colocar uma descrição como sendo e-mail. Dois pontos, espaço. E então nós acabamos de adicionar dois campos. O primeiro pede para o usuário digitar o nome e o segundo campo pede para o usuário digitar o seu e-mail. Feito isso, basta nós colocarmos um botão para o envio do formulário. Então vamos definir um outro parágrafo e vamos colocar aqui, vamos dizer que nós queremos um campo, o tipo desse campo será um botão, o valor do mesmo vamos definir como sendo igual a enviar e vamos definir uma ID como sendo enviar. E então nós acabamos de definir um formulário. Vamos mandar executar e vamos ver como é que está ficando. E como nós podemos ver, aqui está o nosso formulário. É importante observar que nós estamos definindo o formulário HTML no arquivo formulário.php. Agora o que nós temos que fazer é definir uma ação para quando for clicado aqui no botão enviar. E então a primeira coisa que nós temos que fazer é ir aqui na nossa tag form e definir a action, ou seja, definir para qual script PHP que esse formulário será enviado. E então vamos abrir a nossa view e vamos definir que esse formulário será enviado para o arquivo PHP método.get. E então vamos definir aqui que esse formulário será enviado para o método.get.php. Vamos definir que o método envio será igual a get, ou seja, vamos enviar esse formulário utilizando o método get. Agora o que nós temos que fazer é programar o nosso arquivo método.get. Então vamos ir aqui na nossa view, vamos dar dois cliques em método.get e aqui a única coisa que nós vamos fazer no primeiro momento é utilizar o var_dump e então vamos imprimir todos os valores que estão sendo enviados através da variável global get. E então voltamos aqui para o formulário.php. Então mandamos executar o nosso formulário, vamos definir o nome como sendo Xscript e vamos definir o e-mail como sendo xscriptbrasil@gmail.com. Pressionamos o botão enviar e como nós podemos ver não está acontecendo nada. Vamos voltar para o nosso código e então nós temos que quando nós estamos pressionando o botão não está sendo enviado. Isso porque nós definimos o tipo como sendo button. Vamos definir o tipo como sendo submit. Vamos voltar para o nosso formulário, vamos atualizar o mesmo, vamos digitar o nome como sendo Xscript e vamos digitar o e-mail como sendo xscriptbrasil@gmail.com. Pressionamos o botão enviar e agora sim, nós temos que foi impresso aqui no console que nós temos um array que contém dois elementos. O primeiro elemento do nosso array possui a chave igual a nome e nós temos que estar associado a essa chave uma string que contém 7 caracteres que é igual a Xscript. E em seguida, o nosso array contém um outro valor cuja chave é igual a e-mail e a essa está associado uma string que contém 23 caracteres que no caso é o e-mail xscriptbrasil@gmail.com. Nós temos que o nosso script PHP, ou seja, o script método.get recebeu os valores do nosso formulário através da variável global get. E aí, então, nós temos que se os valores foram passados através do método get, os mesmos devem estar contidos aqui na URL de envio. E então, aqui nós temos o script que foi invocado, no caso método get.php, em seguida foi colocada uma interrogação, e aí, então nós temos que a chave nome foi associado ao valor Xscript, em seguida foi colocado um e-comercial, dizendo que será definido mais um parâmetro, e então o próximo parâmetro vinculou a chave e-mail, o valor xscriptbrasil@gmail.com. Então, se nós escrevemos um formulário HTML e definimos o método de envio como get, nós temos que ao pressionarmos o botão enviar, vamos alterar aqui a string como sendo xscript test, pressionamos o botão enviar, nós temos que o script que será invocado será o script que nós definimos aqui no atributo action, então nós definimos que será invocado o arquivo método get.php, e em seguida foi definida uma interrogação dizendo que a partir deste momento será definido os parâmetros que estão contidos na URL. No caso, foi passados dois parâmetros. O primeiro parâmetro, que possui a chave igual ao nome, possui o valor associado a Xscript test, no caso o valor que nós acabamos de alterar, e a chave e-mail possui associado o valor xscriptbrasil@gmail.com. Então, como nós acabamos de ver, nós podemos trabalhar com o método get através de um formulário HTML ou então definindo a própria URL. A única coisa que nós temos que fazer é tratar os valores que estão sendo recebidos através da variável global get. Então, vamos dar um tratamento básico aos valores que nós estamos recebendo através do array associativo get. Inicialmente, vamos verificar se a quantidade de elementos que está sendo passado pelo nosso parâmetro get ele é maior do que zero. Então, vamos colocar aqui, se a quantidade for maior do que zero, no caso nós não precisamos colocar nenhuma condição, até porque se for zero será igual a false, e se for maior do que zero será true. Então, abrimos e fechamos chave. Então, vamos mandar imprimir aqui no console, abrimos e fechamos aspas, vamos escrever nome, dois pontos, espaço, e vamos concatenar esse nome com um valor que nós estamos recebendo através da nossa variável get, abrimos e fechamos colchete, e vamos dizer que nós queremos que seja impresso o valor associado à chave nome. Feito isso, vamos colocar o operador de coalescing e então vamos colocar aqui um valor em branco. Então, o que nós estamos dizendo aqui com essa expressão, vamos colocar até mesmo entre parênteses, o que nós estamos dizendo é que se o valor da chave nome for diferente de null, então este valor deve ser concatenado com esse valor aqui.
Se não, ou seja, se esse valor for igual a null, então nenhum valor deve ser associado, ou seja, simplesmente será impresso o nome e não haverá nenhum nome associado. Feito isso, nós temos que colocar uma quebra de linha. Então vamos ir aqui e vamos mandar imprimir uma quebra de linha. Então vamos colocar aqui uma tag BR. Feito isso, vamos mandar imprimir o e-mail da pessoa, ou seja, o e-mail que foi enviado através do formulário. Então vamos concatenar, vamos abrir e fechar parênteses, somente para nós isolarmos o uso do nosso operador coalescing. Vamos dizer que nós queremos que seja retornado o valor associado à chave, colocamos o operador coalescing, se não, deve ser impresso uma string branco. Em seguida, vamos concatenar com mais uma quebra de linha. Então, colocamos aqui uma tag BR. Então, o que nós estamos fazendo é verificando se a quantidade de itens contido no nosso array get é maior do que 0. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar essa linha aqui como sendo comentário para nós testarmos o operador no coalescing. Então, vamos indentar essa linha para trás, vamos trabalhar diretamente. Então, o que nós estamos fazendo aqui é mandando imprimir na tela a concatenação de alguns valores. Então, nós estamos imprimindo a string nome e estamos concatenando o valor que está sendo passado através da chave nome. Se porventura não estiver sendo passado nenhum valor através da chave nome, ou seja, se a mesma for igual a null, então nós estamos utilizando o operador de coalescing, dizendo que nós queremos imprimir um texto em branco. Feito isso, nós concatenamos essa string uma quebra de linha. Em seguida, nós estamos mandando imprimir inicialmente a string e-mail e estamos concatenando a mesma com o valor que está sendo passado através da chave e-mail. Caso a chave e-mail seja igual a null, então nós estamos utilizando o operador de coalescing, dizendo que nada deve ser impresso. Por fim, nós concatenamos uma quebra de linha. Vamos mandar executar, então vamos definir o nome como sendo xscript e vamos definir o e-mail como sendo xscriptbrasil@gmail.com. Feito isso, pressionamos o botão enviar e como nós podemos ver, foi impresso aqui que o nome é igual a xscript e que o e-mail é igual a xscriptbrasil.com. Ou seja, nós temos que o nosso script realmente funcionou. Então, o que o mesmo fez foi capturar os valores que estão sendo passados através da variável global get. Agora, se por exemplo, nós não enviarmos o e-mail, vamos ver o que acontece, pressionamos Enter e olha só, nós temos que não foi impresso nenhum erro. Ou seja, nós estamos trabalhando com o operador no coalescing de forma correta. E o que nós fizemos foi dizer que caso o valor esteja associado, então o mesmo deve ser concatenado a string e-mail. Do contrário, ou seja, se a chave e-mail não estiver contida no array get, então o que deve ser concatenado com a string e-mail é somente uma string branco. Por fim, deve ser impressa uma quebra de linha. Então, nós temos que nosso script está funcionando perfeitamente. Então é isso aí, pessoal. Nesta aula, nós definimos o formulário HTML e nós enviamos uma requisição através do método get. Como nós podemos ver, quando nós definimos o formulário como tendo o método igual a get e nós enviamos o mesmo, esse irá compor uma URL com todos os campos contidos no formulário e então irá vincular o valor de cada campo com o seu nome. Logo, a string gerada será enviada para o script PHP. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!